Esse kit tem um carrinho com Android que pode funcionar de duas formas. Como um carrinho que evita bater nos obstáculos e muda de direção automaticamente usando um sensor de distância, ou como um carrinho de controle remoto controlado através de um controle infravermelho a curta distância, aqueles do tipo que usa para televisão. Tudo depende do programa usado no Arduino. Bom, agora a gente vai fazer o teste com ele, mas funcionando via esse controle remoto aqui, né? O programa que está no Arduino foi trocado pelo do controle remoto e ele não eu já testei algumas vezes, nem sempre funciona bem o controle, mas é o que vem nesse kit, né? Então vamos dar uma executada, mandar ele rodar um pouco. Vocês podem ver que ele até acende ali o luz. Ele deveria dar uma parada, mas não parou. Creio que alguma coisa relativa ao controle, mas isso está afetando, porque eu já testei algumas vezes. Mas a ideia é essa, é a gente pegar e ter esse carrinho funcionando via controle remoto. E só que esse controle que vem com ele, esse daqui, eu creio que a distância dele não é muito boa, ou a forma de conexão, não sei, mas ele não é tão bom assim para usar. Então nesse vídeo é só para mostrar esse funcionamento. No próximo eu vou mostrar os componentes dele e quais são os próximos planos com ele. Agora, só para complementar as informações desse carrinho daqui, eu vou explicar o que é cada coisa, porque compõe. Na verdade, todos os carrinhos de controle remoto que a gente pega, que a gente vê por aí, desses montados com o Arduino, basicamente levam isso, tá? Aqui, obviamente, tem as pilhas. Então, se você abrir, que vai ter duas pilhas grandes, que é aquela 1850, acho, que são desse tipo. São desse tipo aqui, 18650, porque ela tem 4.2 volts cada uma. E nesse caso daqui, como são dois motores, aí quem projetou decidiu colocar duas pilhas. Aqui em cima a gente tem, aqui embaixo é o Arduino em si. Você tem aqui do lado de cá do Arduino, você vê onde você liga no computador, aqui a fonte de energia, né? E você tem aqui o botão de reset, assim por diante, né? Aqui, essa daqui é uma shield, uma placa que ela se encaixa em cima do Arduino para facilitar as conexões, na verdade. Você pode colocar as conexões feitas direto no Arduino. Esse Arduino é um Arduino Uno, então ele é meio grande para carrinhos pequenos de controle remoto, mas para uma série de coisas você pode usar. Há um programa que funciona nele, também funciona da mesma forma no Arduino Mini, que é um pouco menor, é mais estreito, só que no Arduino Mini geralmente você solda as coisas. Também tem encaixe, mas geralmente você solda. E aí ele fica mais firme na hora de fazer a montagem. Então você pode, por exemplo, fazer o programa, tudo, e usar esse método aqui para testar se está tudo funcionando direitinho, tudo certo. E aí depois você pega e usa esse mesmo programa no Arduino Mini, e no qual você faz a montagem para o computador, para o carrinho ou para o aparelho. Pode ser um avião, tudo mais, que avião também pode ser feito dessa forma, como um rádio controle, tá? Então tudo isso daqui é feito com esse Arduino, com esse Arduino
o Arduino Uno e o Arduino Mini. O Arduino Nano é menorzinho, então exige mais prática, ele tem algumas configurações diferentes, então você não é exatamente igual, mas entre esse daqui e o Mini é a mesma coisa, o mesmo programa que funciona em um, funciona no outro. Aqui você tem uma ponte H, que é para poder alimentar os dois motores que estão aqui embaixo. Esses dois amarelos são os dois motores, tá? E então você utiliza aqui é um motor, aqui o outro motor e aqui a fonte, a entrada de fonte. E aqui os controles que são ligados no Arduino, tá? Você pode também ligar um motor só, né? Não há necessidade de ser dois. O que a gente vê em alguns lugares que fazem os carrinhos, eles usam um motor só e aí eles podem usar inclusive os dois ligados nas duas partes aqui, que aí dependendo do programa ele vai fazer o funcionamento correto e você consegue controlar, mas aí você vai ter mais a questão da velocidade de para frente ou para trás. Não, nesse caso você tem a direção, porque as rodas funcionam ambas para frente, ambas para trás, ou uma em cada direção. E aí no caso de uma em cada direção, ela faz a curva para a direita ou para a esquerda, tá? Aqui você tem o sensor do infravermelho, por causa do controle, e esse daqui é um sensor de distância para poder verificar para evitar de bater. Então quando você coloca a mão assim, ou chega um obstáculo aqui, ele verifica a distância e dependendo do controle do Arduino, você pode fazer o carrinho parar, você pode fazer ele mudar a direção, depende tudo do programa do Arduino. E aqui embaixo, esse azulzinho aqui, ele tá, aqui embaixo você vê, essa daqui é um servo para fazer essa cabecinha aqui girar, tá? O que a gente vê muito nas coisas de controle remoto é você usar o servo para fazer a mudança de direção. Então você colocar as rodas da frente ou as de trás, dependendo da que está indicando a direção. Se fosse, por exemplo, numa empilhadeira, que nem aquela que a gente fez a montagem, que aquela é um enfeite, ela é fixa, mas a empilhadeira ela funciona com as rodas traseiras fazendo a mudança de direção. Já os carros funcionam com a roda dianteira. Quando você tem aqui um funcionamento desse, você pode falar, por exemplo, um tanque, um carro com um trator com esteira, que aí no trator com esteira você vai ter as esteiras fazendo, você não tem nada girando, as esteiras mudam a direção pela rotação de um lado e do outro, tá? E aí você não utiliza o servo para isso, o servo você vai usar em outras coisas, mas você pode usar para carros normais, ou para aviões, ou para ou para uma empilhadeira, que nem eu dei de exemplo, ou coisas do gênero, você pode mudar a direção da roda usando o servo, tá? Então essas são as peças que compõem aqui o nosso carrinho. Existe um outro kit que eu também adquiri, depois eu vou montar e vou testar para ver se funciona. Ele é um pouco diferente desse, mas basicamente a parte desses componentes é igual. Ele tem alguma coisa diferente com relação ao sensor, e então eu vou verificar e aí eu posto um vídeo se for relevante a diferença. E o próximo passo com relação a isso é como o controle remoto feito com infravermelho tem um alcance muito curto para o que eu acho que é ideal num carrinho de controle remoto. Existe por aí na internet, no YouTube e tudo mais, existe vídeos mostrando como usar o controle do PS2 sem fio para fazer isso, ou até outros controles. Então eu vou fazer a minha próxima empreitada com relação a esse carrinho, não é a sequência dos vídeos, mas com esse carrinho especificamente eu vou fazer a troca do controle por um do PS2, e em vez de utilizar esse daqui, que aí a gente consegue também fazer e verifica o resultado, se fica melhor controlado. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Bom, completando esse vídeo, só para
verificar realmente que o problema que a gente tem é com a questão do controle, não do controle em si, mas do alcance desse controle. Se você ligar aqui ele quando ele está aqui perto, né? Deixa eu resetar o programa. Aí você vê que colocando aqui o carrinho com o controle, você vê que assim, a curta distância, todos os controles funcionam direitinho. Aqui ele vai para trás, então a roda vira na outra direção. Você está vendo? É tudo essa questão desse controle aqui que é meio ruimzinho. Você vai para ir para a direita, aí você vê que as rodas viram cada uma para um lado, e para a esquerda ela gira cada uma para um lado também, mas no movimento sentido oposto ao anterior. E aqui no meio, o OK é para parar. Então você vê que aqui esse sensor do raio-x, do infravermelho, funciona bem com o controle, porém a distância é muito pequena. Então, para poder verificar isso, eu adquiri um controle de PS2 e depois eu vou fazer uma modificação nesse carrinho mesmo, para que a gente possa usar, fazer o controle dele com o controle de PlayStation, aquele PlayStation sem fio, tá? Porque aí no lugar dessa peça aqui a gente tem o receptor do infravermelho, vai ficar o receptor do controle do PS2. E obviamente vai ter alteração no programa para isso. Mas antes disso ainda tem um outro modelo desse daqui que eu vou montar, que é bem parecido, na verdade ele fica invertido, né? Mas ele tem, porque a roda da frente é um pino aqui, que fica do lado de cá, então ele é mais curto e tem duas posições, 2 andares assim, né? Mas ele também tem esse sensor aqui e tem 2 outros sensores, além de também funcionar com esse mesmo infravermelho. Ainda vou ver, porque esse daqui, quando ele está com com o programa que utiliza esse controle, esse sensor de distância, onde ele está instalado no Arduino, aí essa cabeça mexe. No outro eu vou verificar como é que funciona, porque também tem esse sensor, mas eu não vi ainda nas instruções qual é o efeito disso. Mas aí eu vou montar e aí posto para vocês aqui, para vocês verem, tá bom? É isso. Obrigado, pessoal.